Olá, o procedimento que a gente vai tratar nesse pequeno vídeo é sobre a habilitação. Embora a habilitação seja um procedimento bastante simples que ocorre com frequência em caso de falecimento de uma das partes, ele é considerado um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, precisamos ver o que é necessário para que haja a possibilidade de habilitação no processo e também quais são os requisitos disso, qual vai ser o procedimento. O Elpidio Donizete vai conceituar este procedimento como o procedimento pelo qual os sucessores da parte ingressam em juízo para recompor a relação jurídica ou a relação processual afetada pela morte de uma das partes. Morrendo o autor ou morrendo o réu da ação, é necessário que os seus sucessores se habilitem para que o processo tenha seguimento. Importante frisar que, se a ação for personalíssima, não haverá possibilidade de haver habilitação, né? Porque o processo vai ser extinto sem resolução de mérito. É o exemplo da ação de divórcio. Né? Se eu demandar contra alguém com o fim de me divorciar, só será possível se o meu ex-marido continuar vivo, ou o marido, nesse caso, continuar vivo. Na sua morte, eu terei a condição jurídica, o estado civil de viúva e não de divorciada, mesmo que tenha entrado com ação judicial, porque é uma ação de caráter personalíssimo. Só ele pode se divorciar de mim, com o seu falecimento não será mais possível. Bem, o Código de Processo Civil, no seu artigo 687, ele fala que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Então, o procedimento, como eu disse, bastante simples, que ele vai ocorrer quando, por falecimento de qualquer um dos litigantes, seja autor, seja réu, houver esse falecimento. Quem que pode se habilitar nesse procedimento? Os herdeiros, né, os sucessores do falecido, contra a parte, numa hipótese em que o falecido era acreedor, por exemplo, ou então a parte contra os seus sucessores ou os sucessores do falecido, na hipótese em que o falecido era o devedor. Via de regra, o procedimento de habilitação ele vai acontecer nos próprios autos, via de regra, porque ele comporta uma exceção. Nesse caso, vai se chamar de habilitação sumária, porque o juiz de plano, de forma bastante simples, ele vai determinar a citação da parte contrária. Veja, é dentro do processo, uma petição intermediária de habilitação. Mesmo sendo dentro do processo, o juiz vai determinar a citação das partes contrárias ou da parte contrária para que impugne a habilitação se entender necessário. Ele pode, de uma forma muito rápida, de forma sumária, já determinar ou não a habilitação. Mesmo que seja um pedido de habilitação dentro dos próprios autos, mesmo que seja essa habilitação sumária, e que não haja, por exemplo, impugnação, que não haja nenhum contraditório por parte dos outros litigantes, o juiz vai sentenciar, certo? A citação da parte contrária para se manifestar e a sentença dentro do outro processo. Então, o processo vai ser seguido desta habilitação. A habilitação ocorre mediante sentença ou não ocorre por força de sentença e o processo segue, o processo principal, digamos assim, segue. Mas pode acontecer que o juiz indefira a habilitação. Por exemplo, ele percebe que aquelas partes que estão requerendo esse procedimento não têm legitimidade para requerê-la. Então, ele pode indeferir, pode julgar improcedente também por sentença, e por ser por sentença é recorrível por apelação. Tem um outro tipo de habilitação que vai acontecer em autos apartados. Vai acontecer esse tipo de habilitação quando será necessário produzir alguma prova que não seja documental. Ouvir testemunhas, por exemplo. O juiz não vai fazer isso no processo principal, ele vai fazer um processo em apartado, porque precisa de dilação probatória, precisa de outros elementos que não comportam ali naquele pedido de habilitação sumário mais simples. Nesse caso, a habilitação vai se chamar de habilitação ordinária, porque vai ser remetido às vias ordinárias e porque haverá um outro processo para falar sobre habilitação. Então, vai haver contestação da mesma forma, o prazo continua sendo de 5 dias para eventuais impugnações e haverá a necessidade de conduzir a uma audiência de instrução para serem ouvidas as testemunhas que comprovem ou não a necessidade daquela habilitação ou a condição de sucessores, tornando aquelas partes legitimadas a interpor, a buscar habilitação no processo.
Após isso ser verificado, o juiz profere sentença e cópia dessa sentença será juntada aos autos principais. Por isso que fala, lá no artigo 692 do CPC, que transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso. Se eu tenho habilitação sumária, não se fala em processo principal. Se eu tenho a habilitação ordinária, sim. Então, nesse caso, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Só tem essa necessidade tratando-se de habilitação ordinária. Mais uma vez, lembrando que tem uma sentença. Então, pode ter uma sentença da habilitação dentro dos próprios autos ou uma sentença de habilitação fora do processo, se ela for ordinária. E depois o processo segue seu rumo. Quando sobrevém a sentença de habilitação, ou seja, tanto na habilitação sumária quanto na habilitação ordinária, vindo a sentença que determina a habilitação, o efeito imediato será a cessação da suspensão daquele processo. Eu não falei antes, mas quando há o pedido de habilitação, de uma forma ou de outra, sumário ou ordinário, o processo se suspende, porque não há como o processo continuar correndo contra o falecido ou do falecido contra terceiros. É necessário que haja primeiro habilitação. Então, o processo fica suspenso até que haja sentença de habilitação. Se a sentença for julgada improcedente, da mesma forma, o processo principal segue seu rumo para que haja novo pedido de habilitação de terceiros ou ele é extinto a depender da inexistência de nova habilitação, porque se não houver herdeiro habilitado, tanto para um para outro lado, às vezes é prejudicial, não é possível que o processo continue correndo. No mais, não há outros efeitos mais importantes no processo de habilitação e ele serve basicamente para que o processo possa seguir o seu curso normal. Espero que tenha sido clara. Qualquer coisa, deixe sua perguntinha que eu respondo assim que possível. Até mais!